Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo Balcerotto. Na aula de hoje nós vamos verificar potencial de ação e transmissão de impulso nas fibras nervosas. O potencial de ação é uma propriedade das células excitáveis, como por exemplo células nervosas e musculares. Num potencial de ação, a célula vai sair do estado de repouso, que estava no potencial de repouso, e vai haver uma variação do potencial da célula. O potencial de ação ele é caracterizado por três fases: despolarização, repolarização e hiperpolarização. Então, nesse desenho, nós podemos ver aqui as três fases e aqui representadas. Então, primeiro aqui no repouso, vejo que o meio intracelular é negativo em relação ao meio extracelular. Existem aqui canais de sódio abertos, alguns, e outros de potássio também, representados aqui, de sódio e de potássio. Esses são de cloreto, mas não vão interessar aqui para nós. E aqui está mostrando nesse gráfico a voltagem da célula, então está negativo, o potencial de repouso. Quando o neurônio, por exemplo, recebe um estímulo, aqui representado por um estímulo elétrico, ele vai fazer o quê? Esse estímulo elétrico vai provocar uma variação no potencial da célula, e essa variação no potencial da célula vai provocar a abertura de canais de sódio voltagem dependentes, ou seja, abrem ou fecham dependendo da voltagem da célula. Nesse caso, eles estarão abertos. Então, despolarização, abrem canais de sódio, entrada de sódio. É um íon positivo, então a célula fica positiva, certo? Aqui, ó, aqui é o zero, aqui ficou positivo. Quando o sódio entra e a célula fica positiva, o fato dela ficar positiva faz com que esses canais de sódio que abriram na despolarização vão fechar. E ao mesmo tempo vai provocar a abertura de canais de potássio. Então, potássio estão abertos, estão abrindo outros canais de potássio e começa a haver saída de potássio. Por quê? Porque a célula estava positiva em relação ao meio externo. Então, favorece a saída de potássio. A saída de potássio leva a célula a ficar negativa novamente. Só que vejam, ao final da repolarização, ela está mais negativa do que estava no repouso. É uma fase de hiperpolarização. Por quê? Porque aqui, nesse período aqui de repolarização, nós temos mais canais de potássio abertos do que tínhamos no repouso. Então, a célula fica mais negativa durante um certo tempo. Aqui, os canais de potássio que abriram vão fechando, a célula vai voltando ao repouso. Aqui aparecem os canais de sódio durante o processo de despolarização. Então, os canais de sódio, eles apresentam uma comporta de ativação e uma comporta de inativação. Se qualquer uma dessas duas comportas estiver fechada, o canal está fechado. Então, aqui no repouso, quando o neurônio está no repouso, a comporta de ativação está fechada. Então, o canal de sódio está fechado. Perdão. Quando ele recebe um estímulo supralimiar, vamos tratar depois o que é isso, vai levar a uma alteração aqui do potencial da célula, levando à abertura de canais de sódio. Então, alguns canais de sódio, a comporta de ativação abre, e então o canal está aberto. A abertura de alguns canais leva o potencial aqui a ficar mais, tende a ficar positivo, que leva à abertura de outros canais de sódio. E aí, então, quando a célula fica num determinado valor de positividade, vai acontecer o quê? Fechamento da comporta de inativação. E aí, então, o canal de sódio está fechado. Então, quando chegou aqui, ó, no máximo de positividade, os canais de sódio fecham. E aí, então, depois vai abrir o de potássio e vai ocorrer a repolarização. À medida que vai havendo a repolarização, o canal, então, vai voltar à sua posição inicial. Ou seja, o canal, a comporta de ativação fecha
e a de inativação abre. Mas vejam que a de ativação vai fechar antes da inativação abrir. Então o canal de sódio que fechou aqui, ele não vai abrir de novo, só vai abrir quando eu receber um novo estímulo. Aqui temos mais ou menos um resumo do que eu mencionei até agora. Então aqui, ó, potencial de repouso, estímulo, tá? Aqui está botando no axônio, mas pode ser no corpo celular, e aqui o tempo vai passando, tá? Então ocorre uma despolarização da membrana, com a ativação dos canais de sódio e voltagem dependentes. O sódio entra na célula e a célula começa a ficar positiva. Dá um feedback aqui, uma retroalimentação positiva, ou seja, a célula vai ficando mais polarizada, abre mais canais de sódio e voltagem dependentes. A fase de despolarização. Aí, no final da fase de despolarização, os canais, as comportas de inativação dos canais de sódio e voltagem dependentes vão começar a fechar e começa então a parar a entrada de sódio, que já está entrando na repolarização, porque no final da despolarização, quando a célula ficou positiva, os canais de potássio e voltagem dependente abrem. E aí o potássio começa a sair da célula, na fase de repolarização. Como parou a entrada de sódio, a célula começa aqui a voltar para o potencial de repouso, tá? E vai ter aqui a fase de hiperpolarização, em que a célula ficou mais negativa do que estava no repouso, e os canais de voltagem dependente de potássio vão fechando. Aí a célula vai voltando ao valor de repouso. Bem, eu falei para vocês ali antes de estímulo supralimiar, mas o que é um estímulo limiar, em primeiro lugar? É o estímulo mínimo necessário para desencadear um potencial de ação. Aqui nesse nosso exemplo, aqui estamos falando de potencial de ação, estímulo limiar é isso. Mas estímulo limiar refere-se ao estímulo mínimo para qualquer coisa. Tá? Para desencadear uma mudança de comportamento, por exemplo, tem o estímulo limiar. Mas aqui vai desencadear um potencial de ação. Então, o estímulo limiar, o que ele faz? Ele leva a voltagem da célula do repouso até um determinado valor, que é o limiar. A partir daquele valor, então, desencadeia o potencial de ação. E se o estímulo for sublimiar, ou seja, não leva a célula a mudar até o limiar, o potencial até o limiar, então vai gerar apenas um potencial graduado, que eu vou falar depois do que é isso. Bem, junto com o potencial de ação, nós temos no potencial de ação períodos refratários. O que são períodos refratários? Seria o período relativo e o período absoluto. No período relativo, é necessário um estímulo supralimiar, ou seja, mais forte do que o limiar, para gerar outro potencial de ação. E no período refratário absoluto, nenhum estímulo consegue gerar outro potencial de ação. Tá? Nenhum estímulo que diríamos assim, fisiológico. Se nós tivermos um valor absurdamente alto, vai conseguir, mas aqui estamos falando de estímulos fisiológicos. Esse gráfico, então, apresenta um resumo de tudo que ocorre no potencial de ação. Tá? Vamos descrever aqui, então. Número 1, potencial de repouso. Certo? Aqui, vejam, nesse gráfico apresenta aqui o potencial da membrana e aqui o tempo. Algo que eu não mencionei para vocês é que quanto tempo dura um potencial de ação? Vejam aqui, 4 milissegundos. Tá? Isso no neurônio. No músculo, pode demorar um pouco mais, mas mesmo assim o tempo é em milissegundos, milésimo de segundo. Volta aqui. Bem, então, aqui nós temos, no número 2, existe um estímulo despolarizante, certo? Vai provocar o quê? Vai fazer, esse aqui é o limiar, o estímulo despolarizante seria um estímulo limiar ou supralimiar. Vai fazer com que a voltagem mude até esse valor. Se chegou aqui no limiar, vai provocar o quê? A abertura de canais de sódio e voltagem dependentes. Então, abrem canais de sódio aqui, certo?
E vejo que durante essa fase 4 aqui, mais no final aqui, os canais de potássio e voltagem dependente começam a abrir devagar. Tá? E nessa fase 4 aqui, ó, entrada rápida de sódio, e aqui nos canais de sódio fecham, tá? E os canais de potássio estão abrindo. Aqui começa a vir, então, entrar a saída de potássio, no 6, certo? E eles ficam abertos, então veja que a célula fica mais negativa do que no repouso. Durante a fase 8 aqui, ó, vão fechando os canais de potássio e voltagem dependentes, tá? E aí então a célula vai voltando ao potencial de repouso. Aqui aparece então a mesma coisa, mostrando aqui potencial de ação, certo? Só que aqui mostra a permeabilidade aos íons. Então veja aqui, ó, inicialmente no processo aqui de despolarização temos uma alta permeabilidade ao sódio. Quando chega aqui no pico da despolarização, tá? Fecham os canais de sódio e a permeabilidade ao sódio diminui. E vejam que, à medida que a célula vai ficando positiva, vai aumentando a permeabilidade ao potássio, mais lentamente. Tá? Então, aqui, quando fecham os canais de sódio, começa a sair potássio, a célula vai ficando negativa de novo. E vejam que, ó, durante o período de hiperpolarização, veja como os canais de potássio, voltagem dependente, estão fechando devagar, lentamente, certo? Até chegar no repouso. Então, aqui nós temos, ó, hiperpolarização. Tá? Aqui é o mesmo gráfico, certo? Só que aqui está a voltagem ou condutância. O que é a condutância? Permeabilidade. Tá? Potencial de repouso, certo? Aqui mostra alguns valores diferentes aqui, ó. Potencial de equilíbrio do sódio, ou seja, se todos os canais de sódio estivessem abertos, o que aconteceria? A tendência seria a célula ficar nesse valor aqui, mais 64. Então, quando abrem canais de sódio por processo de despolarização, a tendência é o que? A célula ficar positiva, tendendo ao potencial de equilíbrio do sódio. Por que não chega até lá? Porque tem canais de potássio aberto também. Agora aqui, ó, na repolarização, veja aqui, potencial de equilíbrio do potássio. Por que vem até aqui embaixo? Porque tem muitos canais de potássio abertos. Então chega até aqui. E depois vai voltar aqui, por quê? Aí temos ainda canais de potássio abertos, mas tem os de sódio. A proporção não é tão alta assim. Então fica nesse valor. Certo? Aqui condutância e a permeabilidade que nós vimos no gráfico anterior. Aqui mais para mostrar para vocês o seguinte, período refratário absoluto. Então veja aqui, ó, potencial de ação. Aqui mais para o final da repolarização, até aqui dura o período refratário absoluto. Ou seja, eu não consigo, dentro desse período aqui de depolarização e a maior parte da repolarização, iniciar um outro potencial de ação. Ou seja, for dado um segundo estímulo aqui, mesmo que ele seja muito forte, não vai desencadear um novo potencial de ação. Não consigo fazer dois potenciais de ação juntos. Agora, quando vai chegando no final da repolarização, aí um estímulo mais forte consegue gerar um outro potencial de ação. Então, nós entramos num período refratário relativo. E vai até quando o período refratário relativo? Aqui não está muito bom nesse gráfico. Na verdade, deveria aparecer até aqui, ó. Até o momento em que volta o potencial de repouso na membrana. Porque aí nós temos o quê? Aí nesse momento, até esse momento aqui, eu preciso de um estímulo mais forte do que o estímulo limiar para provocar um novo potencial de ação. Porque o estímulo limiar, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar o potencial da célula daqui, de menos 70 ou menos 60, se for o valor, no caso, até um determinado valor aqui em cima. Certo? Se está aqui embaixo, eu tenho que variar daqui até aqui
o mesmo estímulo não vai ser suficiente. Se vai variar daqui até aqui, se estiver aqui, ó, vai variar daqui até aqui. Então não atinge o limiar. Então tem que ser um estímulo mais forte. Então enquanto o estímulo tende a ser mais forte, mas gera um segundo potencial de ação, aí nós temos o período refratário relativo. Aqui uma diferença entre potenciais graduais e potenciais de ação. Então, potencial gradual. A amplitude ou tamanho varia de acordo com as condições do evento iniciador. Tá? Pode ser mais forte ou mais fraco, dependendo do estímulo. Potencial de ação é do tipo tudo ou nada. Uma vez que a membrana seja despolarizada até o limiar, a amplitude independe do evento iniciador. Ou seja, voltando aqui, ó, esse aqui é o potencial de ação. Se eu dei um estímulo, digamos que o limiar é 5 mV, se eu der um estímulo de 10 mV, o potencial de ação vai ser esse. Se eu der 15 mV, o potencial de ação vai ser esse, certo? Então, não importa o estímulo, o potencial de ação é sempre igual. Gradual, pode ser somado. Voltando aqui, no gradual, o que aconteceria? Haveria uma variação aqui, ó, uma oscilação aqui, mas não geraria um potencial de ação. Potencial de ação não pode ser somado, tem o período refratário, aqui não tem período refratário, aqui tem período refratário. Não tem limiar, porque ele é gradual, então ele não tem limiar. Aqui tem um limiar, aqui está mostrando um valor que não importa muito para nós, tem um limiar, ou seja, tem que chegar no limiar e dispara o potencial de ação. Conduzido de forma decremental, quer dizer, a amplitude decresce com a distância do local onde foi feita a estimulação. Aqui não, conduzido sem decremento. Atingir o limiar, se espalha ao longo de todo o neurônio ou fibra muscular, sem haver diminuição do potencial. Duração varia de acordo com as condições iniciais. Aqui é constante para certo tipo celular sob condições constantes. No potencial gradual pode ser uma despolarização ou uma hiperpolarização. Aqui é apenas uma despolarização. Inicia com a despolarização. Né? Iniciado por estímulos ambientais, receptores, por emissores, sinapses ou espontaneamente. Isso que vocês vão ver mais tarde. E aqui iniciado por potenciais graduais, pela soma deles. Mecanismo depende de canais sensíveis a ligantes ou outras variações químicas ou físicas. O mecanismo dependente de canais dependentes de voltagem, que é o que nós vimos até agora. Bem, nós vimos então como gera o potencial de ação. Tá? Então aqui aparece zona de disparo, seria o local onde houve o estímulo e iniciou o potencial de ação. Então a célula despolarizou. Essa despolarização ela tem que se espalhar ao longo de uma fibra, ou ao longo do neurônio, uma fibra nervosa ou neurônio. Tá? Então, imaginem que em algumas, como do nervo ciático para a panturrilha, ali pode ter 1 metro de comprimento até, dependendo da altura da pessoa. Então, temos 1 metro de fibra, que tem que passar todo esse potencial de ação. Como é que isso é feito? Bem, vai depender se a célula, se o neurônio em questão, ele é não amielínico ou sem mielina, ou se ele é mielinizado, com banha de mielina. Então, o que acontece aqui? Aqui é a zona de disparo, ou seja, o local onde ocorreu o potencial de ação. Certo? Aí vamos ver no próximo desenho, fica mais fácil. Então, aqui, ó, meio extracelular, meio intracelular. Aqui é o local, a zona de disparo, onde gerou o potencial de ação. Ocorreu a depolarização e ficou aqui, ó, 30 mV positivo em relação ao meio interno. Aí, e aqui vejam que continua negativo, certo? Não chegou aqui ainda. Aí o que acontece? Essa zona aqui que foi despolarizada, nós temos uma diferença de carga elétrica, aqui é mais 30 e aqui é menos 70. Isso cria uma corrente de íons entre a região despolarizada e a região não despolarizada. Isso vai fazer o quê? Começa a alterar o potencial da zona não despolarizada, até que
até que chega o quê? Chega no limiar e gera, e aqui promove a abertura de canais de sódio e ocorre despolarização nessa região. Aí nós temos o quê? Uma nova corrente, que é entre essa zona que despolarizou aqui e do lado que ainda não despolarizou, e vai causar a mesma coisa. Então, a zona despolarizada e a zona não despolarizada vão criando correntes e vai despolarizando a zona adjacente aqui. E isso vai continuando, voltando aqui, ó. Aqui, ó, corrente entre a zona ativada e a não ativada. Essa aqui ficou ativada, aí começa a ter uma corrente com essa zona aqui, e aí vai passando, ou seja, vai havendo uma corrente de despolarização gradual ao longo de toda a membrana, na fibra amielínica. E na fibra mielínica, o processo é semelhante. Nós temos aqui uma zona ativada e aqui a zona não ativada. Qual é a diferença? Onde tem bainha de mielina, existe um isolamento elétrico aqui, ó. Não tem canais aqui, tem bainha de mielina. Onde que tem canais aqui? Só no nódulo de Ranvier, que são os espaços onde não tem bainha de mielina, na fibra mielínica. Então a corrente é entre o local aqui onde houve o potencial e o próximo nó de Ranvier, certo? Aqui despolariza, aí forma a corrente com o próximo nó de Ranvier, certo? Então é igual a esse, só que vai saltando de um nó de Ranvier para o outro. Então, na fibra mielínica é uma condução saltatória, salta de um nó de Ranvier para o outro. Certo? Então, é um processo mais rápido. Então, as fibras mielínicas, que aqui, ó, então, vai saltando de um nó de Ranvier para o outro. Então, é um processo mais rápido, que é saltatório em vez de ser ao longo de toda a fibra.